Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Nuran de fato foi encontrada. Na realidade ali foi a Rei-An que conseguiu encontrar a Nuran, e logo depois que a Nuran falou que a sua mãe era Efsun, foi quando ela juntou os palitinhos ali e lembrou da história que o Atés tinha dito. Então ela conseguiu de alguma forma trazer a Nuran de volta para casa, e nesse exato momento é quando eles ficam olhando ali o Mehmet cuidando e brincando com a Nuran. A Rei-An, ela fica embelezada com aquela mansão daquele tamanho, e a Bahar automaticamente já vai dizendo para ela que quer lhe agradecer muito de coração por tudo o que ela fez, porque se não fosse por ela, talvez eles nunca tivessem encontrado a Nuran. Ela diz a eles que, por favor, não precisa agradecer, e também acredita que eles estavam muito preocupados, né? O Atés logo desconfia e pergunta a ela o que foi que aconteceu e o porquê que ela veio até ali, e pergunta se ela teve algum problema. Ela fica calada e ele continua perguntando se ela teve algum problema, se alguma coisa de ruim aconteceu lá na casa. Ela fica meio desconfiada, não quer responder ao Atés, e o Atés logo percebe que novamente foi aqueles homens e pergunta se foram novamente aqueles homens, e ela diz que sim, que foi exatamente eles. O Atés, querendo ou não, você percebe que ele fica revoltado, a Bahar fica ali olhando, e ela continua dizendo que o padrasto dela foi lá e lhe ameaçou mais uma vez. Depois ela agradece ao Atés e diz que Alá abençoe a vida dele, porque nada nem ninguém iria fazer por ela o que ele fez. Ela continua dizendo que ele emprestou a casa dele para que ela ficasse bem em paz ali, só que infelizmente ela já não vai poder mais ficar ali. Ela então bota a mão no bolso ali, tira a chave e diz que ela não pode mais ficar naquela casa, porque o padrasto dela já conhece aquela casa, e ela veio ali entregar a chave e apenas se despedir deles. Ele fica até sem ação, recebe as chaves e ela continua agradecendo a eles ali por tudo. O Atés fica um pouco confuso e pergunta ela logo depois, e agora o que é que ela vai fazer, para onde ela vai. Ela diz que na realidade ela não sabe, mas que vai ver se consegue encontrar um lugar. A Bahar logo depois diz para ela que sabe muito bem os problemas que ela passa, e que se por acaso ela não tiver para onde ir, ela pode viver ali naquela mansão pelo menos por um tempo. Ela responde a Bahar que ela lhe agradece, mas que não quer ser uma carga para eles ali por mais algum tempo. A Bahar responde ela que não, que ela nem pense isso, porque ela não é. O Atés diz que acredita que ela não tem para onde ir, pelo menos por enquanto, né? E que esses homens estão perseguindo ela, e que acredita que o melhor lugar que ela tem para ficar de fato é ali. Ela começa até a querer se emocionar, diz que agradece muito a ele. Na realidade ela quer agradecer a todos os dois. Logo depois vocês percebem que a Rei-An, ela fica olhando ali para aquela casa ali, fica querendo ou não mais uma vez embelezada. Já com a Nuran nesse exato momento, ela conversando com o Mehmet, ela diz a ele que ela já está bem melhor e que agora já é hora dela ir, porque ele mesmo prometeu que ia levar ela, e que a sua mamãe deve estar muito preocupada por causa dela. A Bahar e o Atés, eles ficam ali ouvindo tudo aquilo, e querendo ou não, vocês sabem o quanto que é difícil os pais verdadeiros escutar da sua filha verdadeira que de fato ela quer ir viver lá com sua mãe, querendo ou não, aquele robô, né? Isso aí é muito difícil, mas no momento eles ficam todos perdidos ali sem saber o que fazer. O Mehmet, tentando ganhar tempo, pergunta a ela se por acaso eles vão sem ter que comer nada, e diz a ela que vamos comer alguma coisa, depois a gente vai. Pergunta se pode fazer esse trato. Ela diz que não, que ela não quer fazer isso, e ele questiona se por acaso ela vai negar alguma coisa a seu avô. Ela começa a querer até sorrir, diz ela que não, que jamais ela faria isso. Ele diz claro que não e dá um peteco nela. Mas por sua vez vocês conseguem ver que tanto a Bahar e o Atés continuam ali aflitos. Já lá na prisão, a Boca de Bacia recebe ali a visita do Salim, os dois ficam se olhando, depois pega o telefone e o Salim já vai perguntando a ela como que ele está. Ela diz que não precisa se preocupar porque ela está bem, e ele diz que foi no hospital, logo depois chegou a Efsun, depois também a Zeynep disse que era ali onde ela estava. Ele diz que logo depois ele falou com o comandante daquela prisão ali, e que pediu para falar com ela, e ele permitiu e deu a ele 5 minutos para poder falar com ela. Ela agradece a ele, e logo depois ele questiona ela se a pereba dela está doendo. Ela responde a ele que ele não precisa se preocupar com isso, e ele diz a ela que ele vai descobrir sim quem foi as pessoas que fizeram isso, as pessoas que mandaram fazer isso contra ela. Só que o negócio é que o Salim, ele começa a falar alto ali, dizendo que vai se vingar, que vai botar pra descer em todo mundo que fez com ela, com as próprias mãos dele, e ela começa a acenar pra ele, pra que ele não fale isso, e que se for falar, que fale mais baixo ali, porque querendo ou não, vocês percebem que vai passando uma guarda real ali, ó.
Logo depois a Sontan diz a ele que esse não é o momento e que o que eles precisam é ficar ali em silêncio. Salim fica calado e ela pergunta se ele entendeu que eles têm que ficar ali agora em silêncio e pede para que ele se acalme porque tudo vai ser solucionado. Ele fica em silêncio, querendo ou não, ele não vai querer concordar com o que ela está dizendo, mas fica calado e logo depois ela questiona ele, lhe perguntando onde está Efsun e se ela está tudo bem com ela. Então é aí que ele começa a revelar para Sontan que o Cemal fez um favor para eles e que conseguiu recuperar a casa que o Kenan lá pegou e devolveu para ela. A Sontan diz que está muito agradecida ao seu genro ali tão decente e que agora eles vão ter um lugar para ficar ali pelo menos abrigados. Ele diz que sim, só que Anuran está na mansão e a Sontan diz a ele que querendo ou não está tudo bem, deixa acontecer naturalmente que vai chegar o momento certo que eles vão se vingar. Logo depois a guarda-réia que está ali atrás de Sontan já grita com ela dizendo que acabou o tempo, que ela desligue e volte agora mesmo. A Sontan por sua vez então vai levantando para desligar, só que o Salim logo depois chama a atenção dela, ela volta, fica olhando para ele, ele fica calado, depois ele começa a dizer que a vida ali fora é muito difícil e que ele não sabe nem o que fazer nessa vida sem ela ali com ele. A Sontan ela fica até emocionada com as palavras do Salim e ele continua se declarando, dizendo a ela que ela tem que entender que ele não consegue viver sem ela. Ela fica calada, apenas lhe ouvindo e ele continua dizendo que não consegue viver sem ela, nunca vai conseguir viver sem ela para nada. Ela coloca a mão no vidro e diz a ele que muito em breve eles vão voltar a se ver e vai se levantando pedindo a ele que por favor que ele cuide da Zeynep, também da Efsun e que até breve. O Salim continua ali com o telefone nos ouvidos e ela vai se levantando, olhando para ele, depois vai de vez e ele fica agora sem saber o que fazer. A Sontan dá até uma olhadinha para trás e vê ali o Salim chorando bastante. Já com a e a Efsun, nesse exato momento, eles ficam ali sozinhos naquela mesa e ela fica mexendo pra lá e pra cá aquela comida. O Ardan percebe e diz a ela que ela só tá remexendo essa comida pra lá e pra cá, mas não tá comendo nada. E ela responde pra ele que ela não tá conseguindo, ela não tá com fome e que tudo na cabeça dela ali só lembra a Nuran. Ela diz a ele que ele também fica dizendo essas coisas pra ela, mas que ele também não está comendo. Logo depois, a Efsun ela começa a dizer que eles têm que encontrar um advogado, não sei o que lá, para tentar recuperar seu filho de volta, porque eles são os pais dela, e fica tentando colocar um monte de coisa na cabeça do Arda ali, só que o Arda diz que querendo ou não, ela tem que se lembrar que o Atés também, ele é advogado, tem muito mais dinheiro do que eles e que tem muitos amigos também de advogado, e em uma ação ali, eles iam fazer eles dois ali em pedaços. A Efsun então questiona ele o que é que ele está querendo dizer, se ele está querendo dizer ali para ela que eles perderam ali a Nuran de vez. Ele balança a cabeça afirmando para ela que sim, que agora acabou. Ela fica questionando ele que vida é essa que eles estão vivendo e que eles não podem viver ali sem a Nuran, que ela está faltando ali ao lado deles e que eles não vão conseguir de forma nenhuma viver sem ela e que para eles também acabou. Ele fica calado, apenas vendo os piti dela ali e ela fica questionando ele o que é que eles vão poder fazer agora para recuperar a sua filha. Diz para que ele não fique calado e responda a ela agora mesmo. Já com a Barra e o Atés, eles estão numa luta ali com a Nuran muito grande. Ela tirando aquele pedaço de carne, falando com todo carinho com ela, diz a Nuran que por favor não deixe ela triste e que ela coma aquela carne. Então a Nuran, na rebeldia dela, ela pega da mão da Barra, diz que já disse que não quer comer e sapeca aquele garfo ali no chão com carne com tudo e começa a dizer que o avô dela é outro mentiroso igual a eles. Eles ficam calados até sem saber o que fazer e a Nuran continua dizendo que ele prometeu que ia levar ela de volta para sua mãe, mas que isso aí ele não fez. Eles ficam sem saber o que falar e ela começa a gritar dizendo que não quer eles ali no quarto dela e quer que eles vá embora do quarto dela agora mesmo. Por sua vez, tanto a Barra e também o Atés, eles peidam na farofa ali para uma menina de quase 5 anos de idade e acabam se levantando, vai embora e querendo ou não, deixam a menina de 5 anos ali ter poder e muita força contra eles dois. Sabemos que isso aí é um processo muito difícil de se lidar, trazendo isso para a vida real, só que quanto mais você dá poder para uma rebeldia de uma criança, pior ainda ela vai ficar. Então é justamente isso que acontece logo depois dela de chamar o avô de mentiroso, jogar a comida no chão
mandar todos os dois saírem dali do quarto dela agora mesmo. Então é justamente isso que tanto a Barra e também o Até espelha na farofa e acaba saindo, recebendo a ordem de uma criança de 5 anos de idade, e eles ficam sem saber o que fazer, enquanto a Nuran, ela começa a ficar ali com o semblante dela de poder em cima dos próprios pais.